Oi gente, meu nome é Catarine, eu sou farmacêutica e vou te ajudar. Você em algum momento já deve ter se perguntado por que existem as receitas médicas coloridas. Hoje nós temos a receita branca, a receita azul e a receita amarela. Essas receitas dizem muito sobre o tipo de medicamento que você está usando e o controle de dispensação pela farmácia. Isso também vai precisar de algum tipo de retenção e a gente vai explicar nesse vídeo por quê. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, @bulasimples. As receitas médicas coloridas dizem muito sobre o tipo de tratamento que você está fazendo e elas existem para controlar a venda livre desses medicamentos. Por isso que também há a retenção, a gente precisa sempre controlar essa venda. Existem basicamente 3 tipos de receitas coloridas, que são a receita branca, a azul e a amarela. Antes de tudo, existem as regras básicas que a Anvisa estabelece para a prescrição desses medicamentos. Somente médicos, cirurgiões dentistas, veterinários e psiquiatras podem fazer a prescrição desses medicamentos. Uma receita deve ter, no mínimo, as seguintes informações: o nome e o endereço da clínica de onde essa receita está sendo emitida. O nome do paciente é obrigatório. O endereço e a idade pode ser que venha a ter ou não venha a ter. O nome do medicamento e a forma que você vai tomar, se vai ser comprimido, se vai ser líquido, se vai ser injeção. A dose, a concentração que você vai tomar desse medicamento. A data, a assinatura e o carimbo do médico que está prescrevendo. O CID da doença, O CID, ele é uma nomenclatura utilizada para definir em número qual é a doença que aquele medicamento vai tratar. No caso da pediatria, normalmente eles incluem na receita o peso e a altura do paciente, porque as doses de pediatria são muito pequenas. Isso facilita na hora de dispensar o medicamento. As receitas mais comuns são as receitas brancas e as azuis. As brancas são utilizadas para os medicamentos que não precisam de prescrição ou para os que precisam de uma prescrição simples, que no caso são os antibióticos, os anabolizantes. As receitas azuis são utilizadas para os medicamentos psicotrópicos, no caso são os antidepressivos. E as receitas amarelas são utilizadas para os medicamentos que são chamados de entorpecentes, que é um tipo de psicotrópico. A receita branca, ou a receita branca comum, ela é utilizada para os medicamentos que são isentos de prescrição, que é o que a gente chama de MIP, medicamento isento de prescrição. Esses medicamentos isentos de prescrição também são conhecidos como medicamentos de tarja vermelha. Depois observe, se numa caixa de nimesulida você não vai achar uma tarja vermelha. No caso desse tipo de receita branca, ela é utilizada para medicamentos que precisam de um controle especial, que são os antirretrovirais, os antibióticos, os anabolizantes e alguns imunossupressores. Essa é uma receita de 2 vias, uma vai ficar retida na farmácia e outra via vai ficar com o paciente. Nesse tipo de receita, se tem uma validade de 30 dias e também se informa a quantidade de medicamentos a ser vendido. A receita azul é utilizada para medicamentos psicotrópicos e nesses psicotrópicos se enquadram os tranquilizantes e os antidepressivos. Cada receita azul tem uma numeração específica e é padronizada. A liberação desse medicamento deve ser feita com uma receita azul e uma receita branca. A azul fica retida na farmácia e a branca fica com o paciente para que ele tenha um controle do medicamento que ele está usando. Esse tipo de receita precisa ter os mesmos critérios da receita branca. Precisa ter nome do paciente, assinatura do médico, nome do fornecedor e entre outros. Diferente da receita branca, a receita azul só pode ter um medicamento por folha. Então, você somente vai achar uma substância na receita azul. E ela tem uma liberação também de 30 dias de validade. A receita amarela exige um controle bem maior. Nesse tipo de receita, são prescritos os medicamentos muito mais controlados, que são os medicamentos entorpecentes psicotrópicos. Cada receita deve ter apenas um medicamento prescrito com validade de 30 dias apenas. E esse tipo de receita também é utilizado os mesmos critérios das outras: nome do paciente, assinatura do médico, tipo do medicamento, concentração e tem a validade também de 30 dias. Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes.
Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.